Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter Luciana conosco aqui para fazer nosso estudo com essa pergunta maravilhosa, né? Amigo, a que viestes? Vamos ver como que ela vai desenvolver esse tema. Eu estou curioso, porque eu vim porque eu sou curioso mesmo, né? Então, já está tudo certo. Jane, você pode fazer a leitura? Pode? E depois vou pedir para a Luciana, para ela já se afinar com a espiritualidade e fazer a oração inicial. Pode ser, Luciana? Por favor. O livro Seita de Luz, de Chico Xavier, 39, Compromisso Pessoal. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, Coríntios 3,6. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum, na gleba da alma, pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização, no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa das construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo. Quando já conheceis os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-nos à evangelização, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece, clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originalmente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador, mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Palavras do Senhor. Mestre divino, quando sua luz brilhou em pessoa nesse planeta, quando seus pés divinos fizeram marcas em nosso chão, o chão em que fomos chamados a crescer evolutivamente, como um grande sol que ilumina as almas,
fomos chamados a ti, como as plantas são chamadas pela luz do sol. Nossos corações, guiados pelo tropismo divino, buscou a tua luz sedentos. Contudo, Mestre, muitas vezes a tua luz nos mostrou as nossas sombras e recuamos, escondemos, maldizemos e blasfemamos. Ainda assim, como o sol continua iluminando o dia, continuastes iluminando a nossa vida, vencidos, enfim, pela sede do teu amor, viemos todos buscando a compreensão de tuas palavras e buscando a sua companhia. Sol de nossas almas, ilumine esse dia para que possamos dar um passinho a mais na direção do entendimento do seu amor. Esteja conosco, também esteja com os nossos irmãos que sofrem nas áreas atingidas pelas catástrofes naturais, nas áreas em guerra, nas casas em que o sofrimento se faz, em todos os corações. Ilumina, Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bom dia! Bom dia! Que alegria estar aqui nesse dia, né, gente? Então, trouxemos hoje uma pergunta intrigante feita pelos lábios divinos do nosso Mestre Jesus. Amigo, a que viestes? Essa pergunta foi feita em um momento muito interessante da vida de Jesus aqui na Terra. Ela foi feita em um momento culminante da sua trajetória. Já haviam se cumprido muitos passos da profecia que dizia que Jesus sofreria nas mãos dos poderosos da terra, que diziam que o Filho do Homem, que o Messias, iria perecer pelos homens. As profecias são muito interessantes, porque, antes de voltar aqui, eu queria falar da profecia. As profecias são muito interessantes, e a vinda de Jesus, ela foi guiada por muitas profecias, principalmente pelo profeta Isaías, também o profeta Malaquias, no Antigo Testamento, traziam todas essas profecias que falavam da vinda de Jesus, desde o nascimento até, né, a sua morte, da forma que foi feita, que ele seria entregue nas mãos dos poderosos. E a gente tem que entender um pouco sobre as profecias para a gente não pensar que há um determinismo nisso, né? No Livro dos Espíritos, na questão 870, nós temos a seguinte questão feita por Allan Kardec. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que se permite que seja revelado algumas vezes? E a resposta é a seguinte: permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estouvar ou de a dificultar, né? Obrigando o homem a agir diversamente do modo que agiria, se lhe fosse feita a revelação. Então, é como se fosse uma advertência, né? A profecia vem para advertir as pessoas sobre o que está acontecendo. Não raro também é uma prova, porque é muito difícil conhecer algo muito duro, né? Por exemplo, para Jesus não deve ter sido fácil viver sabendo que seria complicado, né, o final ali da sua tarefa. A perspectiva de acontecimentos pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. O que a gente quer refletir aqui agora? A profecia é algo que se faz porque os espíritos superiores, eles conseguem
olhando os nossos corações, o nosso estágio evolutivo, mais ou menos prevê a nossa reação. Mais ou menos quando a gente vê um filho entrando, né, e a gente sabe que tem que mandar ele fazer alguma coisa, a gente já sabe a reação que ele vai ter, né? Quando a gente fala, meu filho, você pode passar o aspirador na casa, você já sabe que ele vai falar que tem tarefa, a gente já sabe. Os espíritos superiores, quando olham para a gente na humanidade, eles conhecem as nossas reações. Então, as profecias são feitas não porque elas são há um determinismo, mas é uma probabilidade de que seja assim. E a gente tem que também pensar como foi programada a vinda de Jesus. Nas tradições espirituais, a gente tem uma informação que mais ou menos 14 séculos antes da encarnação de Jesus, já havia sido iniciada a programação. Então, não foi assim como Luciana reencarnar, né? É Jesus, é um espírito puro, o espírito da casta crística, que ajudou a formar o planeta. É um espírito de longa trajetória que viria à Terra numa missão muito importante. É tanto que ele viveu 33 anos, 30, ele ficou calado. Ele falou 3 e já revolucionou o mundo, já dividiu o tempo, e nós estamos até hoje tentando entender os 3 anos que ele conversou. 30 ele ficou calado. 3 anos que ele falou já foi muito para nós. Então, a gente está falando desse espírito, né? As profecias, os profetas, então, vêm anunciando, depois vem João Batista preparando o caminho, há todo um processo. Então, já havia uma certa previsão de como as coisas aconteceriam. Podia ser diferente? Claro! Quem sabe aquele dia o filho vai estar de bom humor e falar, claro, mãezinha, vou aspirar para você. Quem sabe nós, da humanidade, pudéssemos ter entendido o amor do Cristo e feito de uma maneira diferente, e aceitar dele de uma maneira diferente. Deus confia na gente o tempo todo. Ele sempre acredita que a gente vai escolher o melhor, né? Então, Jesus já estava ali, depois da ceia, já havia acontecido o momento em que ele declarara que seria traído, né? Ele disse, um de vocês me trairá. Pedro já haveria dito, se vierem te prender, Jesus, eu vou lutar. E Jesus fala, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Já havia todas essas ocorrências acontecido, e Jesus já sabia que Judas estava ali imbuído daquelas ideias que acabou fazendo com que ele entregasse Jesus. E muito interessante como se dá esse momento, né? Judas, ele vem à frente dos homens do templo e dos soldados, e ele combina um sinal. Ele diz assim, aquele que eu beijar a face é quem vocês devem prender. Gente, Jesus é traído por alguém que lhe acessa a face. Não é todo mundo que sai beijando o rosto da gente, não. Tem que ser alguém íntimo, é alguém que a gente ama. Quem nos beija a face é alguém que a gente ama. Então, Judas vem e lhe beija a face. Ele é traído por alguém que acessa sua face com um beijo. E naquele momento, até naquele momento, Jesus tem esperança que Judas não faça daquela maneira, não porque Jesus pense que não seria entregue, ele não estava escondido, facilmente ele seria encontrado, iria acontecer de alguma forma, mas não precisava ser pelas mãos do amigo, porque isso não seria bom para o amigo. Judas não precisava cair, né, naquele processo de tristeza tão grande que levaria ele posteriormente ao suicídio e que levaria ele a tanto tempo de dificuldade nos processos da culpa. Então, Jesus, quando está na tradução do King James e também do João Ferreira de Almeida, ali está em Mateus 26, 50, esse trecho, ele vai se aproximando, dá o beijo, e Jesus olha para ele nos olhos e pergunta, amigo, para que viestes? Até aquele momento, Jesus espera que ele haja diferente, que ele reconstrua seu caminho, para que ele não precise carregar a peixe, não precise passar para a história com a peixe de traidor. É alguém que confia nele até o fim e oportuniza ao amigo até o último momento a chance de refazer os caminhos. Esse é Jesus.
E mesmo assim, Judas ali naquele momento, acreditando nas ideias que ele havia criado na sua mente, né? Ele vai e concretiza ali aquele processo. Eu queria ler um trecho muito interessante que está no livro Boa Nova, quando é narrado no livro uma conversa que Judas tem com Tiago. Eu acho muito instrutivo para nós que hoje estamos aqui trabalhando no Espiritismo e aprendendo. Judas, então, se deixou envolver pelo que ele achava que era justo para ajudar o mestre. E ele conversa assim com o Tiago. Tiago, exclamou Judas entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão, que oprime o povo eleito? E Tiago replica, poderias admitir no mestre disposições destruidoras de um guerreiro, Judas? Não tanto assim. Contudo, tem a impressão que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, eu tive atenção reclamada pelos doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade de pregações evangélicas para pessoas pobres, desclassificadas, que não têm condição de entender, né? Ora, as reivindicações do povo, existe o condutor mais enérgico. Retrucou o filho de Zebedeu. Sempre teve orientadores revolucionários, Judas. O Messias, porém, veio efetuar a verdadeira revolução, edificando o reino sobre os corações e as almas. Judas sorriu e acrescentou irônico, mas podemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos poderosos? E quem será mais poderoso que Deus? Replica Tiago. Esse diálogo me chama a atenção porque, gente, nós ainda ouvimos essas mesmas frases de Judas em nossos corações. Vou nem falar dos outros. De vez em quando, tem gente na internet defendendo que o espiritismo tinha que ter bancada no Congresso, que a gente tem que entrar. E a gente traz aquele barulho todo da política, das ideias, para dentro do centro espírita. O espírita precisa ter opinião? Sim, claro, como cidadão. Mas o espiritismo já tem a opinião. Qual é? A opinião do espiritismo é a do homem de bem, está lá nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela é a opinião do espiritismo. E qual é a opinião do Cristo? Edifica o amor em seu coração e tudo vai estar resolvido. Nós não precisamos trazer esse barulho. E foi exatamente Judas. Ele era bem intencionado. Ele foi, estava muito importante, se sentindo muito importante, porque teve atenção requisitada pelos homens, pelos doutores da lei. E assim ele segue até o Cristo e dá aquele beijo. Talvez Judas não reencarnou para trair o Cristo. Ele reencarnou para fazer parte do colégio apostólico. Todos nós reencarnamos para fazer coisas boas. Todos nós reencarnamos para o bem. A oportunidade reencarnatória não é para a gente malbaratar, só que a gente tem o livre-arbítrio. E aí a gente muda a história, né? Então, essas reflexões a gente precisa dizer, porque se essa pergunta inquietante fosse feita a cada um de nós nesse dia, como que a gente poderia responder? Amigo, a que viestes? Então, aqui eu pus Boa Nova porque eu ia ler o trecho, eu já passei. Então, a gente precisa pensar um pouquinho qual é o objetivo da nossa reencarnação aqui na Terra. Por que a gente veio, tomou um corpo físico, entrou num processo aqui na Terra? O que fez a gente vir, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, a questão, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é a seguinte: Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nosso objetivo é a perfeição em todas as áreas. Perfectíveis nós somos, nós não seremos perfeitos como Deus, mas nós iremos atingir um grau de perfectibilidade que os anjos têm quando formos espíritos puros. E quando a gente vem aqui, a gente está querendo ser anjo, é por isso que a gente veio. A gente busca a perfeição, né? Para uns é expiação, porque a gente vai
criando os embrólios aí no nosso caminho, e para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a explicação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito, essa é para pensar, em condições de suportar a parte que lhe toca na criação divina. Tem uma parte que nos toca, tem um grupo de espíritos que estão começando lá nos mundos primitivos, estão esperando Beth virar anjo para conduzir a encarnação deles, está esperando Soninha, Dirlene, está esperando Wilson, está esperando cada um de nós termos condição de assumir um papel que nos toca, né? De colaborarmos com Cristo. Múcio também, ele está ali rindo, mas ele também vai assumir o papel dele. Não é nem binóculos tem que usar, não, tem que usar telescópio. Mas nós estamos no caminho, a gente está no caminho, né? Mas para isso, a gente tem estações, step by step, a gente vai passo a passo. Nós estamos como subindo ali uma montanha, galgando uma montanha. No patamar que a gente está, a gente consegue ver algo do vale. Quanto mais nós vamos subindo, mais essa paisagem vai mudando, mais essa paisagem vai crescendo aos nossos olhos e mais nós vamos tendo o mapa na nossa cabeça do que é evoluir, né? Quem já está em cima vai fazer profecia, né? Já vê mais, fala assim, aquela estrada está interditada lá na frente, né? Mas nós que estamos mais na base, vemos menos. Mas uma coisa nós já temos condição de saber, o processo. Nós estamos em um processo. E nós não podemos desprezar o processo, porque senão fica igual... Antigamente a gente via a pessoa falar, tem reencarnação, vou evoluir, então agora eu não preciso me esforçar. Não, é o contrário, eu vou ter o sentido de urgência. Eu vou entender que a estrada que eu tomar agora vai facilitar o meu processo de subida, vai piorar. Vai ser mais difícil lá na frente, porque às vezes eu vou ter que descer aquele caminho para retomar um caminho que é melhor, porque aquele ali não vai estar bom, vai estar interditado, eu não consigo. Então, nós temos que ter consciência do processo. E ter consciência do processo é responder à pergunta do Cristo, é entender o nosso propósito. Propósito, quando a gente vai na internet, quando a gente vai escutar aquele pessoal lá que fala de finanças, aí a gente só pensa em que atingiu o propósito quem fez carreira, quem ficou rico. Então a gente pensa que o propósito é ter aquela casa, aquele carro, aquela graduação, né? Então a gente vincula muito a ideia de propósito à questão profissional, né? A questão material. Mas não é isso. O propósito é algo muito... o Haroldo Dutra, ele tem um livro, está escrevendo um livro sobre propósito, e ele tem umas palestras muito boas sobre propósito que nos ajuda a entender. E ele fala que o propósito é algo sutil, complexo e dinâmico, e que não cabe numa resposta de uma frase, porque é algo que a gente sente, que está em todo o nosso corpo. O propósito é essa ideia que nós temos dentro de nós, está aí a necessidade do autoconhecimento, de por que a gente encarnou. Cada um vai ter um, né? Então, esse conhecimento do propósito que a gente tem na vida é muito importante. E a gente pensa que o propósito tem que ser algo grandioso, tem que fazer uma grande diferença coletivamente. Será? Porque se a gente pensasse assim, se a gente olhar do ponto de vista material, a gente olha, o que Chico Xavier deixou de herança? Material. Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça? Eles não cumpriram seus propósitos? Então, nós temos que pensar o propósito de um lugar maior, de um lugar mais elevado, para que a gente possa compreender isso. É mais ou menos um fio condutor. Quando a gente olha para a gente lá com 10 anos de idade, né? Imagina você lá com 10 anos de idade na casa da sua avó, lá assistindo televisão, jogando videogame. Você olha para aquela criança, não é mais o mesmo corpo. Alguns não tinham videogame, mas a gente...
Múcio fazia boizinho de manga, você fez, Múcio? Eu fiz. Enfiava o palito de fósforo. Carrinho de lata de sardinha. Rolimã. Alguns fizemos isso, vocês não sabem o que é no dicionário, talvez vocês encontrem o que é rolimã, né? Então, mas quando a gente olha para aquela criança lá atrás, não é o mesmo cenário, não é o mesmo corpo, não é a mesma ideia, mas tem algo que a gente olha e fala, era eu que estava lá. Tem um sentimento, tem um fio que conduz, que você fala, aquela criança sou eu estava ali naquele momento. A gente vai mudando, a gente vai evoluindo, amadurecendo e aperfeiçoando. O nosso propósito pode mudar de direção, mas a gente sente que a gente está ali, né? Esse fio condutor é o nosso propósito. E aí, a gente, para entender um pouco mais sobre essa questão, a gente tem que pensar nas duas matrizes filosóficas que regem a vida no Ocidente, atualmente. Né? Atualmente não, que, digamos assim, cunhou a nossa estrutura social aqui no Ocidente. E a revolução que Jesus trouxe para a filosofia. E isso é dito por grandes filósofos. O professor Clóvis de Barros Filho tem uma palestra linda sobre isso. Né? Vocês podem acessar no YouTube, ele falando sobre a revolução filosófica de Jesus. Então, nós temos no Ocidente duas grandes matrizes filosóficas. Uma matriz é a matriz grega. E aí a gente vai analisar essa matriz grega. Os gregos acreditavam que o mundo, o cosmos tinha um propósito, tudo tinha um propósito, né? O vento, ele tem uma natureza, ele venta, né? E porque ele venta, digamos assim, na missão dele está polemizar, está fazer as trocas, porque essa é a natureza. Oh, desculpa, microfone, eu não quis fazer isso. Está na natureza dele ventar. O mar mareia, está na natureza dele, ele é líquido, está na natureza dele fazer aquela renovação, né? A água, né? Então, assim, cada coisa nasceu para fazer o que veio fazer, né? Então, o mar mareia, o vento venta, cada um de nós faz o que tem, né, dentro de si para fazer. Devemos cumprir aquele nosso papel. Tudo certo até aí, né? E também eles acreditavam que os dons eram distribuídos de forma desigual. Tudo certo, né? Então, havia uma estrutura social construída em torno dessa ideia. Por exemplo, aqueles que eram bons em pensar, né, em raciocinar, os filósofos, eles tinham que mandar, porque eles tinham mais facilidade de fazer escolha, eles tinham mais clareza para escolher. Então, é a teoria do rei filósofo, né? Aquele que tem um raciocínio mais lúcido, ele deve mandar. E aquele que é o fortão, bonitão, valentão, que é bom em briga, ele vai defender, ele vai estar no exército, porque, né, ele tem mais facilidade de defender. E aquele que não tem a habilidade de pensar e também não tem grandes habilidades de brigar, ele vai ser o operário. O operário que vai fazer o trabalho com as mãos. Então, para o grego, uma cidade justa é aquela que o filósofo manda, o valentão briga e o resto do povo faz a parte operária. Isso acaba criando também uma sociedade estratificada, de castas, porque não vou usar casta aqui, porque essa palavra casta cabe em uma outra filosofia, mas assim, uma sociedade mais aristocrática e estratificada, né? Essa era a ideia dos gregos sobre uma ideia cosmológica, né? Cada um vai fazer o que veio fazer e não tinha muita mobilidade. Você não deve, por exemplo, essa é até um exemplo usado pelo Clóvis, dar uma flauta boa para quem não sabe tocar. Porque ele não vai tocar a flauta, ainda vai infernizar a vida do outro tentando tocar a flauta. Então, você tem que dar uma boa flauta para quem sabe tocar. E deixa quem não tem habilidade longe da flauta. Essa era a ideia dos gregos, né? E aí, quando Jesus vem, ele diz assim, tá tudo certo. Realmente, as pessoas, os talentos não são distribuídos igualmente. São distribuídos desigualmente, a parábola dos talentos fala sobre isso, né?
mas cada um tem o potencial e tem o livre-arbítrio de manejar o potencial que tem em direção a uma vida boa. Então, é possível que alguém tenha uma mobilidade porque ele adquiriu, ele desenvolveu o potencial, vós sois deuses, o potencial que ele tem em direção, ele mobilizou a vontade e o livre-arbítrio para caminhar em uma direção diferente. Jesus introduz a mobilidade social, Jesus introduz uma ideia totalmente diferente. Ele não destrói o que já estava, mas ele acrescenta algo que é revolucionário para as matrizes de pensamento da época. E imagine, Jesus ele escolhe, gente, uma reencarnação. Os detalhes devem ter sido checados minimamente por mentes angélicas. E ele escolhe nascer numa cidadezinha Nazaré. Gente, Nazaré era uma cidade totalmente discriminada, né? Porque dizia-se na época que nada de bom poderia vir de Nazaré. E ele falou, pois é de lá que eu vou, é lá que eu vou, é para lá que eu vou, né? Então, ele escolhe nascer filho de um carpinteiro, que é da classe discriminada. Ele escolhe todos os nãos da sociedade da época. Todos os nãos ele escolhe. Para mostrar que de todos os nãos pode sair o maior sim que a humanidade já viu. Imagine por que ele foi parar na cruz. A revolução que ele representava era grande demais. Com 12 anos ele foi no templo e ele ensinou para os doutores. Como assim? O filósofo que pensa só pode nascer nas classes altas, tinha que ser filho de um grande comandante do Sinédrio, não poderia ser filho de um carpinteiro, né? Então, Jesus ele escolhe os nãos e cria o sim, né? Para nos mostrar essa revolução filosófica, ou seja, se a gente for olhar, os grandes homens também fizeram um processo de ascensão, muitos deles fizeram, né? Tem uma frase interessante que eu trouxe para a gente hoje, que é de Kant, ele fala assim, ó, nem neste mundo, nem fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma só coisa, a boa vontade. Então, o que está nos dizendo essa frase em consonância com a ideia que o Cristo traz? A boa vontade, o entendimento do seu potencial, o conhecimento do seu propósito alinhado, cria a força da vontade. E isso, se ela é direcionada para o bem, se ela é a boa vontade, ela é essencialmente boa, né? Ela é essencialmente boa e pode mudar a sua vida, né? Ela é uma força que pode mudar a sua vida, nos mostrando a grandeza desse potencial divino que há em cada um de nós, quando nós resolvemos realmente movimentá-lo na direção que a gente entende que é a melhor para nós. Mas para isso nós precisamos entender realmente qual é a melhor. Então, assim, ele está dizendo, por exemplo, uma pessoa muito inteligente, ela pode usar a inteligência dela para o bem e para o mal, né? Ela tanto pode ser uma pessoa que vai ensinar, conduzir multidões, como ela pode ser a chefe do crime organizado e fazer algo que vai trazer dificuldade para a vida das pessoas, né? A beleza, todas as habilidades que nós temos, elas podem ser usadas para o bem e para o mal, mas a boa vontade não. Porque se ela é boa vontade, ela é uma virtude. E se ela é uma virtude, ela só pode estar direcionada para o bem, senão ela não é boa vontade, né? Deu mais ou menos, deu um nó, deu para... Então, essa ideia aí dos filósofos, ela traz para a gente algo interessante. E aí eu trouxe, no Livro dos Espíritos, a gente tem vários momentos onde essa informação é trazida. Eu trouxe essa que ficou bem clara para a gente, olha, na questão 658. Agrada a Deus a prece? Então, a questão nossa aqui não é a prece, tá? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Em várias questões do Livro dos Espíritos, a gente vê isso. A intenção é tudo.
nos dizendo que a nossa boa vontade, a nossa intenção é o que é olhado por Deus, né? A intenção é sempre nosso agravante ou atenuante. Então, a intenção é o que vai nos guiar aí nesse caminho de subida evolutiva na nossa vida, né? E eu trouxe essa imagem muito interessante, que é a imagem de Excalibur, né? Do rei Arthur, recebendo a espada Excalibur da Dama do Lago. Essa é uma história, uma lenda, né? Que vem também nos falar dessa questão da vontade. A vontade, ela é uma força que não é o desejo, gente, não é assim, tô com vontade de criar alguma coisa, tô com vontade de comer, mas não tô com preguiça de ir lá na geladeira buscar. Isso não é vontade, essa é uma palavra que foi esvaziada de sentido, né? Isso é um desejo. Vontade é aquela força que nos constitui, que faz parte de nós. Vontade é essa força interior que nos movimenta, que nos faz caminhar em direção ao que a gente quer. Essa que é realmente a vontade, né? Então, essa lenda é muito interessante. Ela conta do rei Arthur, que tinha, lembra, os cavaleiros da Tábua Redonda, e ele estava buscando os mais aptos cavaleiros para compor a Tábua Redonda, para lutarem pelo reino dele, né? E aí, quando ele se torna rei, ele recebe Excalibur, porque para se tornar rei, ele tinha que ter uma vontade altruísta, um desejo de fazer pelo outro. Como Joana d'Arc tinha o desejo de lutar pela França, você acha que Joana d'Arc, uma menininha, né? Ela gostava de guerra? Ela foi porque ela recebeu, as vozes diziam para ela, você precisa libertar a França precisa de um governo, a França precisa de você. Ela foi pela França, ela foi pelo povo, ela foi por acreditar no bem que ela poderia fazer. Ela tinha uma vontade altruísta e ela era uma menina, ela conduziu generais experientes em guerra, né? Ela foi movida por essa vontade altruísta. Assim também Arthur, quando se torna rei, recebe da Dama do Lago a espada Excalibur, que é toda preparada, né? Tem uma bainha especial que protege Arthur contra o mal, ele jamais sangraria até a morte nas lutas e tal. Mas Arthur tinha uma pretensão, que era egóica, de construir uma tábua redonda com os melhores cavaleiros. E ele ouvia dizer de Lancelot, que era um cavaleiro que nunca poderia ser derrotado. Lancelot vencia todo mundo, e ele foi mandando os cavaleiros dele para lutar com Lancelot, ele derrotou todos. Aí ele decide ir lutar pessoalmente com Lancelot, e leva Excalibur. E quando ele está quase sendo derrotado por Lancelot, que realmente era muito forte, ele invoca os poderes da espada Excalibur. E aí ele vence Lancelot, mas a espada se quebra ao meio, porque ela se quebra ao meio, simbolizando ali a vontade dele egóica, que separava o individual do coletivo, que separava a vontade, boa vontade, da vontade egóica. Então, era como se o espiritual e o material se quebrasse. É mais ou menos esse o símbolo desse mito, né? E quando a espada se quebra ao meio, ele vence e ele joga a espada de volta no lago. Mas ele se arrepende profundamente, ele entende que foi isso que aconteceu e ele se arrepende profundamente e deseja novamente lutar pelo seu povo e reinar pelo seu povo. E quando ele consegue vencer o processo de culpa e refazer os seus sentimentos, a espada Excalibur ela é restaurada e a Dama do Lago novamente entrega para ele a espada para que ele possa fazer um reinado justo. E aí simbolizando para nós, né, a força que nós temos, porque quando a nossa vontade ainda, enfim, é movida pelo amor, é movida pelo altruísmo, ela se torna muito poderosa, muito poderosa. Imaginemos a vontade, por exemplo, de uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa frágil, né? A revolução que ela fazia ali com o amor dela, cuidando daqueles doentes, entrou para a história. Imaginemos o poder da vontade de Gandhi, que ali, fazendo uma greve de fome com a não violência, consegue libertar um país do jugo
em estrangeiro. Imaginemos o que a vontade de pessoas que parecem tão frágeis, né, pode fazer quando ela é realmente motivada pelo amor que existe em cada um de nós. Em cada um de nós existe um Gandhi, em cada um de nós existe uma Madre Teresa. Cada um de nós tem essa luz e essa vontade, né? E aí é a confiança nessa vontade. Eu trouxe essa imagem de Jesus caminhando sobre as águas, que para mim diz muito, né? Porque ele fala para Pedro: não tira os seus olhos de mim. Mas Pedro tira. E quando Pedro olha para os seus medos, ele afunda na água. Né? Esses somos nós. Quando a gente põe os olhos no Cristo, uma força enorme vem, mas a gente tira os olhos dele. A gente não consegue fitar. A gente tem muitos medos, e é normal. É normal. A gente só tem que entender isso para continuar caminhando, né? Que esse medo é normal, que todos nós temos. E aí a gente consegue acessar essa força que Jesus fala, né, que move montanhas, uma fé desse tamanho de um grão de mostarda, que é um negócio pequenininho, pode dizer para a montanha, passa daqui para ali, a montanha passa, é simbólico, mas a gente consegue entender, né? Essa coragem, essa força que faz com que a gente possa mover essas montanhas de dentro da gente. Às vezes tem uma montanha dentro da gente, às vezes tem uma montanha de ciúmes, de raiva, de inveja, de tantas montanhas que a gente deixa, às vezes, crescer dentro do nosso coração e que é difícil de mover. Precisa de fé para mover, não é fácil, né? Então, a gente pensa aí nessa fé. E a gente pode responder, se aqui viemos, em muitos espaços. Aqui viemos na família. Qual o papel que eu desempenho na minha família, né? Eu me lembro aqui da história da mãe de André Luiz, né? Todo mundo deve conhecer essa história, mas eu vou contar rapidinho de novo, porque é uma história muito inspiradora. André Luiz desencarna, chega no plano espiritual, passa por todos aqueles processos, no umbral, 8 anos, vai para o nosso lar, e lá ele reencontra a mãe, que mora numa esfera superior, né? Ele precisa de ter uma audiência para encontrar a mãe, né? A mãe vem visitá-lo, mas ela está acima, né? Uma mulher que já edificada, já num processo, digamos, à frente do André Luiz. Ela volta e aí numa conversa com ela, ele fala, mamãe e papai. Aí ela fala, olha, eu estou acompanhando ele está nas zonas umbralinas, com as duas, o pai do André Luiz tinha 2 amantes, e essas 2 mulheres e o pai do André Luiz estavam ali, numa briga constante nas zonas umbralinas. Ela fala, ainda não consegui acessá-lo, mas a gente já está num processo, e tal, fica tranquilo que eu já estou cuidando de tudo, eu vou reencarnar. Mãe, mas pelo amor de Deus, você vai reencarnar? Você não precisa disso agora e tal. Não, André, eu vou reencarnar e vou receber seu pai de novo como marido. Gente, é corajosa a dona, não é? Cá pra nós. É corajosa a dona. O moço tinha 2 amantes e ela vai receber ele de novo, né? E aí ele fala, mas mãe, de novo? Ela fala, vou, meu filho. Mas e as 2 amantes? Eu vou receber como filha. Aí, né? Aí não, né, meninas? Aí ficou difícil para nós. Dificultou para nós aí, meninas. Dificultou para nós, né, meninas? E ela ia reencarnar, receber o marido e receber as 2 amantes como filhas. Imagina que ela veio na família, ela veio num processo de amor tão grande. Imagina o coração dessa mulher que tem condição de possibilitar para esses espíritos. Agora, imagina o pai. Já imaginou quando as filhas chegarem nos 15 aninhos, começar a namorar? Ele vai ter ciúmes das filhas, vai ser difícil, e ela vai estar ali para dar a ele o conforto. Não, tem que deixar as meninas, né, para cuidar. Gente, aí entra uma nova variável. É uma variável que a gente pode ver em várias obras de Chico, na boca de Emmanuel, na boca de André Luiz. Aqueles que amam governam a vida.
Não é mais o pensamento do grego, aqueles que pensam governam a vida, é aqueles que amam governam a vida. Vem essa mulher, recebe, faz o papel dela na família, né? Então, nós também viemos em nossa família, em processos de ajuda, de amor, às vezes para ser ajudados, às vezes para ajudar, né? Mas é necessário nós entendermos o nosso propósito na família. O que nós viemos fazer? Por que a gente veio com essas pessoas? Não existe isso aí, é uma informação muito clara para nós. Não existe erro de endereço na espiritualidade. A cegonha não erra o endereço, a gente chega no lugar que a gente tem que chegar. É aquele pai mesmo, me desculpe, é aquela mãe mesmo, são aqueles irmãos. Tudo certo, gente. Tudo certo. A gente só tem que entender por quê. Mas está tudo certo. E no trabalho? Às vezes a gente também tem aqui viemos do trabalho, às vezes a gente tem uma missão ali no trabalho, né? Aquele trabalho, às vezes com as pessoas e às vezes com o tipo de trabalho, né? O tipo de trabalho vai nos dar o que a gente precisa. É muito interessante. Na minha vida, eu sempre trabalho com jovem. É incrível. Eu advoguei muito tempo no Brasil, aí fiz concurso, passei no concurso, fui trabalhar no Centro Socioeducativo com jovem menor infrator. Agora eu estou trabalhando com jovem na high school, com jovem com necessidade especial. Eu sempre sou levada a trabalhar com jovem, com criança. Meu Deus, é onde eu preciso aprender. É ali que eu preciso doar, né? É o aprendizado. Então, a gente vai entendendo por que aquele tipo de trabalho. Por que aquelas pessoas? Às vezes as pessoas mudam, mas o tipo de trabalho vai voltando para a nossa vida sempre. E a gente vai entendendo que o aprendizado nosso ali é importante, né? E na casa espírita, gente? Aqui viemos na casa espírita. É urgente a gente entender isso, né? Por que eu estou aqui com essas pessoas? É uma segunda família, né? Qual o meu papel? O que eu tenho para doar e o que eu posso aprender aqui, né? Nós não viemos da casa espírita para embelezar, para fazer isso. Isso tudo é acessório, né? O que a gente veio fazer aqui é algo muito maior, né? Então, às vezes, a gente tem várias coisas que a gente pode criticar, tem, mas e eu? O que eu posso me criticar na minha atuação na casa espírita? Né? Ou eu posso aumentar isso na religião que eu escolhi, né? Seja ela qual for, né? Mas esse também é um viés muito importante. E às vezes a gente vai e fala assim, sai de espiritismo. Nem não dá, não. O povo lá, sabe, lê o evangelho, mas não faz nada do que lê, né? Escuta a palestra, mas na verdade... Mas, gente, será que eu estou indo lá pelo outro? É o outro que eu tenho que julgar? Porque aqui viestes, amigo, aqui viestes. Tem uma história muito, muito interessante, de Encontros de Apólogos. Gente, eu me esqueci agora o livro, mas de Irmão X, me parece. A história é o seguinte: Jesus pede a Pedro que vai a um determinado lugar atender uma família. Pedro chega lá nesse lugar, a hora que ele vai entrando, a história é muito interessante, eu não me lembro ela toda agora, eu vou contar. Ele vai entrando, ele já é mal recebido, já encontra o dono da casa bêbado, né, com uma moça lá, numa situação complicada. Aí ele entra no outro quarto, o filho tá tentando roubar no cofre, e ele fica meio perdido ali na casa, perguntando onde é o quarto de uma moça. Ele vai lá para levar conforto, dar um passe, socorrer uma moça que está doente. E eu sei que ele encontra com a dona da casa está batendo numa criança por causa de um figo, e aí ele vai vendo aquele tumulto todo, aquele lugar complicado. Quando ele chega no quarto da moça, que ele foi atender, a moça é super grossa com ele, briga com ele sai e volta para casa, e Jesus pergunta para ele: e aí, você foi, Pedro, fez o que eu te pedi para fazer? Ele falou: Jesus, mas você tem noção de onde o senhor me mandou? Lá só tinha gente desequilibrado. E foi contando aquela história toda para Jesus. Jesus ouviu, tristonho. No final ele falou assim: olha, eu conheço fulano e sua família há muito tempo. Sei exatamente quem eles são. Quando eu te pedi para que fosse, eu pedi apenas que auxiliasse.
E aí, quando a gente vai na casa espírita e a gente pode pensar como Pedro, né? A gente tem que entender que o que Jesus nos pede é apenas que nós auxiliemos, né? Então, a gente vai pensando nesse nosso papel. E aí eu trouxe Francisco de Assis para a gente pensar um pouquinho. É a história tão linda, tão emocionante, a história de Francisco de Assis, né? Começa quando ele, voltando de uma guerra, ele escuta ali, ele entende que que Jesus crucificado fala com ele e pede para ele: Francisco, reconstrói a minha casa. E aí ele entende que era uma igrejinha, existia uma igrejinha na cidade dele que tinha sido destruída pela guerra, né? Então ele imagina, volta lá na casa dele, vende os tecidos, o pai dele era comerciante, né, uma família rica, vende os tecidos e dá para a reconstrução da igreja lá, né? E aí ele imagina que resolveu, né, gente? Eu estou ajudando a reconstruir. E começa a fazer também campanhas para reconstruir a igreja. Mas depois ele entende, no passado do processo dele, ele entende que não é sobre isso. Ele começa a estudar o Evangelho e também ele entende que não é isso que Jesus está pedindo, porque a voz continua: Francisco, reconstrói a minha casa. Aí ele fala: mas já está feita a igreja, né? Então ele vai entendendo que a voz está pedindo para ele construir a casa no coração dos homens. E quando Francisco, então, visita ali, né, o Papa na época, ele vê aquela opulência, aquela distância que a igreja vivia, isso em 1200 e alguma coisa, a distância que a igreja vivia naquele momento da ideia do Cristo, né, da doutrina do Cristo, e ele, então, faz o voto de pobreza e começa a pregar o evangelho genuinamente, e se torna essa figura maravilhosa que todos nós conhecemos, né? Que faz uma revolução também na igreja na época, trazendo as pessoas a pensar novamente no Evangelho, criando a ordem dos franciscanos, mas de uma forma muito delicada e sutil, no sentido de que ele passa a viver, ele incorpora na vida dele, porque, gente, discursar é muito bom, preparar a palestra e vir aqui falar é muito interessante, mas e viver? Porque as palavras até podem convencer, mas o exemplo arrasta. É o exemplo que nos arrasta. O que Jesus falou nos acalenta o coração, mas quando a gente olha para o que ele fez, é aquilo que nos arrasta, é aquilo que nos leva a compreender o vós sois deuses, né? Então, Francisco de Assis entende esse processo de construção no coração. É tudo sobre interioridades. Por isso que Jesus fala em sementes do reino dentro do coração do homem. É tudo dentro. Como Maria Teresa disse, no final a gente vai entender que é tudo entre nós e Deus, não é entre nós e o outro. Né? O outro é um processo para nós chegarmos a Deus. Né? É um instrumento necessário. E que, quando a gente ama o outro, a gente aprende o processo de chegar a Deus, porque o amor é o caminho, mas o amor é uma palavra esvaziada também hoje, né? O que significa amor? Às vezes não significa mais nada, significa os coraçõezinhos que a gente põe de emoji lá no WhatsApp, né? O que é o amor? E quando a gente vê falar sobre o amor, isso vai nos trazendo a dimensão do que o Cristo queria nos trazer. Aí eu trouxe esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu amo esse trecho. Quando meu coração está seco, sabe aquele deserto? De vez em quando a gente não sente um deserto, a gente olha para dentro e fala, gente, tá um deserto. Aí eu busco essa água que sempre acalma e volta a fazer brotar, né, no meu coração. Então, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os
povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ébrios de esperança. Porque o amor nos deixa ébrios de esperança. Para finalizar, eu gostaria de lembrar uma história linda, muito conhecida de todos nós, mas que eu acho lindíssima. Jesus e a vendedora de perfumes, também do irmão X, adoro o irmão X, né? Eu vivo contando as histórias dele. Ele conta que, perto ali do templo de Jerusalém, estava Jesus sentado, e aí uma mulher veio em sua direção, percebendo a sua beleza, o seu olhar faiscante. Ela é tomada de súbito de uma paixão, né, de um encantamento por aquele homem, e chega, se ajeita e fala: jovem, queres vir à minha casa hoje? Eu moro naquele remansoso abrigo, e mostrou para ele uma casa muito bela, né? Tenho vinho capicioso a te oferecer, tenho dançarinos treinados em palácios, sou uma vendedora de perfumes e muitos vêm em busca das minhas carícias, porque a minha pele ela é mais delicada do que as flores de cedro, e nem todas as frutas têm a doçura dos meus lábios. Vem ter comigo essa noite. E Jesus silenciara. E ela, percebendo o silêncio, ela diz: não vem. Ele olha para ela e diz: hoje não, um dia talvez. Ela então diz: mas por quê? Imagina, muitos querem passar a noite comigo, por que me recusas? Vejo em teu olhar diferente chama, e assim procedo por amar-te. Ele diz: hoje não, um dia talvez. Ela então, se sentindo recusada, cheia de amor próprio, sai ali falando palavras mais rudes e volta para a casa dela. O tempo corre sobre o tempo. E um dia, 2 anos depois, quando Jesus está pregando ali nas redondezas, ele é procurado por uma senhora, uma mãe, que pede socorro para alguém em muito sofrimento. Ele atravessa as ruelas e chega a um lugar que é quase uma caverna. E ali ele pode reconhecer o que fora aquela mulher. A lepra havia comido toda a sua pele. Ela estava adoecida. E ela, quando reconhece o Cristo, ela tenta recuar, mas não consegue movimentar de tanta dor que tem, porque a lepra havia paralisado todo o seu corpo. Nela só existiam os olhos daquela antiga mulher que fora. Naquele momento, Jesus a aconchega e ela diz: Nazareno, você que ensina, reconforta e cura as almas, que viestes ter com uma mulher miserável como eu, agora nada tenho para te oferecer. Ele então toma-lhe nos braços e lhe diz: vejo em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Que o amor possa ser um dia a nossa resposta à pergunta do Cristo: amigo, a que viestes? Muito obrigada. Tudo bem por aí? Algum comentário? Agradecimentos a Luciana. Muito obrigado pela... Também. E você hoje, que veio em nome dele. Né? Você se dedicou, estudou muito para isso, né? A gente sabe que está aqui, tem que se dedicar um pouquinho. Então, nosso agradecimento para você também, para Jesus sempre. Tudo certo? Então, eu vou para os nossos avisos. O almoço tá hoje... Todo domingo tá, mas hoje está especial aí. Não vamos deixar passar, não. Fiquei sabendo que Sônia Emília cozinhou a semana inteira, só por causa de hoje. Foi 7 dias, né? Foi 7 dias ali, ó, preparando, planejando, para nós recebermos com tanto amor isso, né? E também nós vamos ter a Feira do Bolo, que vai ser em novembro, dia 9, dia 10.
E também Sérgio Thyssen, ó, o bolo, fala do bolo aí, né? Ó. Essa semana a gente sofre, gente. Não faz dieta, não, né? Na primeira, não faz agora, para ter espaço para os bolinhos, né? O Geraldo vai fazer aquele morango com chocolate. Geraldo, não, Alice, né? O Geraldo dá ajudinha lá, né, Geraldo? Mas é tudo sem caloria, os bolos da feira não engordam, não? Não engorda, não. É tudo fluidificado, né? Maravilhoso. Vai nessa. Isso é propaganda enganosa. E também nós vamos ter Sérgio Thyssen, um workshop em dezembro, dia 7. Vai ser no sábado. Eu acho que vai ser das 11 algum. Você tem horário, Luciano? Ainda não está decidido ainda, né? Mas ele vai estar aqui no dia 7. Chegamos às 8 da manhã e esperamos, né? Até meia-noite sai. Ou talvez seja das 8 à meia-noite. O que é bom. Ele é ótimo e ele prende mesmo a atenção da gente. É muito bom. Vai ser depois das 2, então? 1, 2 da tarde? Não, mas vem para a meditação, que daí já vai preparando já. Então, venham somar com a gente. Então, Dr. Sérgio Thyssen, dezembro, dia 7. E a festa de Natal vai ter, mas aí não tem o dia certo ainda, né? Mas sem festa de Natal a gente não fica. A Wilson, junto com o Sérgio Thyssen, vai ter a feira de livro, né, Silvio? Feira do livro. 7 e 8. Não. É tudo. Tudo junto? Dezembro 7 também. 7 e 8. Dezembro 7 e 8. Ok. Então, está dado os recados. Mais uma vez, obrigado pelo estudo. Ninguém tem nenhum comentário, isso é bom, que todo mundo entendeu direitinho. Aí, ó, a pergunta é essa maravilhosa, né? Amigo, aqui viestes. Então, para que a gente veio, né? Muito agradecimento sempre, né? Não, eu vim para te auxiliar. Né? A Sônia Emília só chacoalha a cabeça ali atrás. Por que, Sônia Emília? Porque eu fico pensando, é tanta coisa que eu vi, mas não estou conseguindo fazer nem metade. Mas você já faz alguma coisa, tá bom, gente. A gente tem que parar com essa cobrança. A gente veio aqui para progredir, mas às vezes a gente se depara, né, com problemas, né? Você não está sozinha. Ok, olha, Geilson, o que ela assinou. Ok, você pensa que eu sou fácil? Você pensa que eu sou... Ah, você sabe o quê? Bom, mas é isso mesmo, cada um vai vir com alguma coisa, né? E a gente está aqui para somar. Nós viemos aqui, encarnamos, aceitamos essa encarnação para progresso, né? Geilson sempre fala uma coisa interessante, que não existe reencarnação para dar errado. Todas são planejadas para dar certo. Mas a gente se depara com coisas que a gente não dá conta. A gente pensa que dá conta e não dá conta, como Judas, por exemplo. Você acha que Judas queria fazer aquilo? É que não deu conta de voltar atrás. Ele teve a oportunidade, olha, trouxe nos estudos aqui, ele teve a oportunidade de chegar ali e aqui viesse, ele podia parar, pensar, e não, mas está tudo certo, Jesus sabia já, né? É tudo planejado, porque se a gente falar que aquilo lá Jesus não sabia, a gente não entendeu nada do Evangelho. Jesus sabia, ele sabia de tudo, só que é tudo aprendizado, tudo serve para lição, tudo nós temos que aprender com aquela experiência. Interessante, quando a Luciana falou 30 anos, só 3 que ele saiu, né? Ele se preparou, ficou quieto, 30 anos vivendo a vida, depois, em 3 anos, ele rodou ali, Israel todo, foi para fora do país ali, andou ensinando, demonstrando o que é o amor incondicional, né? Se preparou 14 séculos ou mais
Talvez ele esteja preparado desde quando ele participou da criação para chegar aqui. Nós, espíritos ainda que estamos longe dele, claro que nós vamos falhar ainda. Às vezes sem querer, a gente não tem intenção, né? A gente vai para acertar e acaba errando. Mas faz parte do aprendizado. Talvez esse erro seja o acerto. Você erra agora para saber que não pode fazer depois. E assim nós vamos aprendendo dia a dia, dia a dia. Então, Soninha, você não está sozinha, não. O Múcio está contigo. Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que é a nossa oração final. Rose, você faz para a gente hoje? Por favor, então, Rose. E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, com Jesus sempre. Então, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, recebendo um pouco dos ensinamentos de Jesus, que possamos colocar em prática durante a nossa semana e no nosso dia a dia, um pouco daquilo que conseguimos absorver. Um pouco será muito. Que Jesus abençoe a todos nós e nos dê uma ótima semana e um bom retorno às nossas casas. Que assim seja.